tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rodrigues e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a usina termoelétrica. Eu sou do segundo ano do ensino médio, rede de decisão Unidade Grajaú, e esse conteúdo é do meu queridíssimo professor de física Felipe Rodrigues Loureiro, né? Ele é meu professor de itinerário. Então vamos lá. Primeiramente, o que são usinas termoelétricas, você me pergunta? Ou termoelétricas ou termoelétricas, enfim. São usinas que produzem energia elétrica a partir da queima de combustíveis fósseis ou não fósseis, biocombustíveis e combustíveis. Por exemplo, petróleo, carvão ou gás natural. As principais fontes de calor para a produção dessa energia são bagaços, madeira, óleo combustível, óleo diesel, entre outros. Embora o processo de produção de energia seja praticamente o mesmo, a usina é nomeada de acordo com o combustível usado. Por exemplo, usina a gás, então geralmente é o combustível predominante, né? E aí eu vou explicar agora um pouquinho como funciona esse processo de produção de energia. Basicamente, nós temos a entrada de combustível, que é por onde o nosso carvão ou o nosso óleo diesel entra. Esse combustível serve, de fato, como combustível para o fogo, né? Esse fogo tem tipo um recipiente, não vou falar recipiente porque é de larga escala, né? Mas assim, contém água e essa água entra em processo de ebulição justamente pela alta temperatura, formando assim um vapor. Então nós temos o duto de vapor e esse vapor, por ter uma alta pressão, ele consegue mover as pás da turbina, gerando assim energia. Além disso, esse vapor ele é levado a um condensador, onde é resfriado para ser reutilizado em um novo ciclo. Então, ele pode ser reutilizado na mesma água, né? O tipo de energia usado aí para essa produção é a energia cinética, justamente porque a alta pressão do vapor faz com que as pás se movimentem. As principais usinas do Brasil. Eu vou falar as principais e vou falar também a importância para o país. Nós temos a usina termoelétrica Porto de Sergipe, que fica no litoral sergipano, na região nordeste do país. Ela é movida a gás natural, seguindo o padrão das termoelétricas brasileiras que utilizam, além da fonte, derivados de petróleo como óleo diesel. Além dela, nós temos também o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, que é a maior usina de carvão mineral no país. Para o Brasil, essas usinas são importantes e estratégicas, né? Pois conseguem suprir as necessidades energéticas em tempos de seca, quando as hidrelétricas não atendem toda a demanda, justamente por falta de água, né? Então, é muito bom isso aqui. Além disso, a energia termoelétrica é a segunda mais utilizada no Brasil, de acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora eu vou citar algumas vantagens dessas usinas, né? A primeira delas é o auxílio na produção de energia em áreas que não contêm tantas fontes como água. Porque, tipo assim, pensa, você só precisa basicamente de combustível. Então, não vou falar petróleo ou carvão, mas, por exemplo, madeira. Quando você está num lugar onde não contém muita água, no caso das hidrelétricas que necessitam de água, você pode usar as usinas termoelétricas a seu favor, porque elas podem funcionar com vários tipos de materiais para combustão. A segunda vantagem é que não tem especificações em relação ao local onde a usina será instalada. Porém, isso só acontece quando se utiliza a queima de combustíveis não fósseis ou biomassa, entendeu? Então, biocombustíveis, por exemplo, que são renováveis, né? É possível ocorrer isso. Porém, além das vantagens, nós temos também as desvantagens, que, na minha opinião, ainda é maior do que
as vantagens. Isso é ruim, né? Mas eu vou citar algumas desvantagens. A maior desvantagem está na emissão de gases poluentes, que seria o terceiro tópico que eu coloquei aqui: poluição, uso de combustíveis não renováveis. Os combustíveis não renováveis, geralmente, eles são bons porque no sentido de gerar mais energia. Porém, por ser não renováveis, eles poluem mais o ar, né? Porque essa queima deles forma nuvens de gás carbono, por exemplo. E esse tipo de combustível é maléfico para a atmosfera. Né? O resultado disso, por exemplo, é a ocorrência de chuvas ácidas, que prejudicam diversas coisas, desde o ambiente, no sentido de plantação, até coisas materiais, pode corroer ferro, sabe? Além disso, outra desvantagem também é os custos, o alto custo de instalação, porque é muito caro, né? Então, por ser muito caro, elevada a instalação dessas usinas, o valor da eletricidade chega aos consumidores no preço mais alto, né? Isso também pesa um pouco para o bolso do consumidor. E nós também temos a fauna e a flora, que é afetada porque a água retorna ao cursor. Então, a água que é utilizada para a produção do vapor, que entra em processo de ebulição, ela também volta para as fontes de água. Ou seja, há uma diferença de temperatura entre a água que é usada e a que já estava no cursor, né? E isso é muito prejudicial. Além disso também, o que eu não coloquei aqui nos slides, mas eu vou ressaltar. Um outro problema também é a questão da utilização de muita água para a produção, né, das usinas. Isso é um problema, principalmente em lugares onde esse recurso, no caso a água, é escasso, ou seja, tem pouca quantidade. Né? Essas são as principais desvantagens mesmo. Infelizmente, tem mais desvantagem do que vantagens, porém, eu acho que ainda é útil, sabe? É bom. Eu vou trazer algumas soluções para esses problemas, né? Como resolver? Você me pergunta. Nós podemos resolver isso usando combustíveis renováveis, ou seja, trocar o carvão, por exemplo, por biomassa ou por bagaços de madeira também. Claro que a gente tem essa diferença de potencial de combustão, né? Isso é um pouquinho óbvio, mas é mais eficaz justamente porque é renovável, sabe? Então você consegue utilizar e fora também a questão do neutralização do carbono que fica na atmosfera, que é produzido através desses combustíveis, né? Eles conseguem absorver o carbono para que eles possam evitar que a atmosfera seja mais contaminada. E além disso, outra questão também que pode ser utilizada para resolver é não levar a água, né, já utilizada de volta para os cursores. Porque se há essa temperatura, essa diferença de temperatura entre a água já no cursor e a água devolvida, ou deveria ter uma forma de esperar o resfriamento da água, evitar que a água vá direto para o cursor, passe por um processo para ela poder voltar à temperatura normal, ou não voltar, né? Porque isso acaba prejudicando a fauna e flora do cursor, né? Desde vegetação. Então, esses seriam
as resoluções das nossas desvantagens, né? E essa foi a minha referência. Basicamente, eu tirei muita coisa do Brasil Escola, porque é um site muito útil. Eu resumi bastante coisa, as principais coisas que eu achei importante. E foi essa a minha apresentação sobre usinas termoelétricas. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz isso com carinho, com cuidado. Eu fiz os meus slides também todos bonitinhos para trazer uma vibe mais, né? Uma coisinha mais frufruzinha, uma coisa mais legal. Enfim, é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.